Este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Hoje é o estudo número 24 sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. É chegada a hora do sacrifício da tarde. O sacerdote está em pé no pátio do templo em Jerusalém, pronto para oferecer um cordeiro como sacrifício. Ele ergue o cutelo para imolar a vítima, mas nesse momento a terra sofre uma convulsão. Aterrorizado, ele solta o cutelo e o cordeiro escapa. Por sobre o estrondo do terremoto, ele ouve um alto ruído de algo que se rasga, enquanto mãos invisíveis partem o véu do templo de alto a baixo. Fora da cidade, nuvens negras envolvem uma cruz. Quando Jesus, o Cordeiro Pascal de Deus, exclama: "Está consumado." Ele morre pelos pecados do mundo. O tipo encontra o antítipo. O próprio evento ao qual os serviços do templo haviam apontado durante séculos acabara de acontecer em realidade. O Salvador completara seu sacrifício expiatório. E pelo fato de o símbolo haver encontrado a realidade, os rituais que antecipavam esse sacrifício haviam sido ultrapassados naquele exato momento. Por essa razão, o véu se rasgou, o cutelo caiu das mãos do sacerdote e o cordeiro escapou. O sistema sacrificial do Antigo Testamento teve a sua origem imediatamente após a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ainda no Éden, Deus se revelou como o redentor da raça humana. O castigo de morte eterna não foi aplicado imediatamente a Adão e Eva, porque o Senhor proveu um meio de redenção, mediante o qual poria fim à serpente, ao diabo e às suas obras. Depois de haver cometido pecado, o destino de Adão e Eva era sofrer a morte eterna. Por incrível que pareça, a vida deles foi preservada. Mas foi exatamente nesse contexto fatídico que ocorreu a morte de um animal. A pena de morte não foi executada sobre eles, Adão e Eva, e sim sobre o animal. Esse é o conceito básico da teologia do santuário e de seus rituais, dados por Deus séculos mais tarde ao povo de Israel através de Moisés. O livro do Êxodo introduz o santuário israelita como um centro de adoração, mediação e sacrifício. Descreve toda a estrutura física e o mobiliário desse lugar especial. O livro também dá instruções sobre a consagração dos sacerdotes e apresenta algumas das mais importantes ideias teológicas relacionadas com o santuário. Já o livro de Levítico fornece detalhes sobre o sistema sacrificial, o cerimonial do santuário e as festividades. No estudo de hoje, nós vamos então entender melhor como era esse santuário e o que ele representava. Me acompanhe. Primeiramente, vamos ver as instruções de Deus a Moisés com relação à construção do tabernáculo. As palavras de Deus são as seguintes: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." Êxodo 25, versos 8 e 9. Aqui está uma representação, um desenho ilustrativo de como teria sido esse tabernáculo. Temos aqui, uma imagem que nos dá essa ideia. Essa parte de fora aqui era chamada de pátio, aqui na frente a pia, onde o sacerdote fazia a lavagem das mãos, e aqui o altar de sacrifício, onde eram queimados os sacrifícios, onde eram feitos os sacrifícios dos animais. Aqui dentro do tabernáculo havia uma separação dividindo os dois compartimentos, o lugar santo, que era a primeira parte, maior, e a parte mais de dentro, mais interior, chamada de o lugar santíssimo. Nós temos ainda uma outra gravura que nos mostra agora uma ideia de como era dentro do santuário. Então toda essa parte, dessa cortina para cá, constitui o lugar santo. Do lado esquerdo de quem entra estavam ali as lâmpadas, o candelabro com as 7 lâmpadas, simbolizando Jesus como a luz do mundo.
Do lado direito a mesa com os pães da proposição, os 12 pães simbolizando ali as 12 tribos de Israel e principalmente simbolizando a Jesus como sendo o pão da vida, né? Aqui ao centro, logo antes da cortina, essa cortina normalmente permanecia fechada, está aqui na figura aberta apenas para se poder ver o que está lá dentro. Então, diante da cortina, né, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, ficava o altar de incenso. Nesse altar, então, era oferecido o incenso, esse incenso subia representando a oração dos santos e a intercessão de Jesus, que fazia com que essas orações chegassem ao trono de Deus. E do lado de dentro ficava então a Arca da Aliança, né, onde estavam ali o propiciatório com as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Aqui uma ideia figurada de como era esse tabernáculo ou esse santuário ordenado por Deus a Moisés e que fez parte da vida do povo de Israel. Algumas coisas importantes sobre o sistema do santuário. Primeiro, o santuário terrestre era uma figura, uma miniatura do santuário celestial. Ele servia para representar as coisas celestiais. Veja bem o que dizem esses textos, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8:5. Ou seja, Deus mostrou a Moisés um modelo para que ele construísse o tabernáculo baseado neste modelo, e o modelo foi o santuário celestial. Ainda esse outro texto confirma essa ideia, Hebreus ainda capítulo 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Essas são algumas passagens que deixam muito claro que o santuário terrestre era um símbolo, uma miniatura, uma figura do santuário celestial, né? Sendo que no santuário celestial o próprio Jesus é que atuava, ou que atua como o nosso sumo sacerdote. Além disso, nós vemos, além do livro de Hebreus, também no Apocalipse, diversas referências àqueles elementos, aquela mobília do santuário no céu. Veja somente algumas delas aqui. Apocalipse 11:19 faz referência ao santuário e à Arca da Aliança, lá no céu. O profeta teve essa visão e viu o santuário e a Arca da Aliança, como tinha também lá no santuário terrestre. Em Hebreus é feita menção ao sacerdote no santuário celestial. Apocalipse faz referência ao candelabro, lembra aquele candelabro com as 7 lâmpadas do santuário terrestre? Pois é, o profeta viu esse candelabro no santuário celestial. Da mesma forma, ele viu também o próprio altar de incenso no santuário celestial. É claro que nós não podemos imaginar que lá no céu essas coisas eram exatamente como estavam representadas ali na terra, objetos da mesma forma. Mas a verdade é que fica muito claro na Bíblia que lá no céu há um santuário com todos esses elementos. Veja só o raciocínio. Deus estabeleceu o santuário terrestre para servir de sombra ou figura da obra de Cristo. Por isso, praticamente tudo lá no santuário terrestre apontava para Jesus. O cordeiro morto como sacrifício, um símbolo de Cristo que seria morto pelo pecador. O próprio sacerdote, um símbolo de Cristo, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. O candelabro com as lâmpadas, um símbolo de Jesus, a luz do mundo. A mesa dos pães, um símbolo de Cristo, o pão da vida, e assim por diante. Tudo no santuário apontava para Jesus. Então, se conhecermos bem o significado de tudo o que acontecia lá no santuário terrestre, nós vamos entender também como é a obra de Jesus, inclusive o que ele está fazendo hoje lá no céu. Veja,
Não é possível comentar aqui todos os detalhes do que acontecia no santuário terrestre, mas o principal era o seguinte: cada dia os sacerdotes executavam vários ritos importantes. Colocavam sobre o altar do holocausto um sacrifício de manhã e outro à tarde. O sumo sacerdote entrava no lugar santo para preparar as lâmpadas, para queimar incenso perante o Senhor. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios trazidos pelos israelitas para fazer expiação por eles. Se não era conduzido para o lugar santo, a sua colocação era feita nos cantos do altar do holocausto, lá no pátio, do lado de fora da parte coberta. Isso está no livro de Levíticos, capítulo 4. Nesse último caso, o sacerdote comia uma parte da carne do sacrifício. Em todos os casos, os participantes, aqueles que iam lá confessar os seus pecados, sacrificar o cordeiro, o sacerdote conduzia um pouco do sangue lá para dentro, ou aspergia no altar fora, comia um pouco da carne, enfim. Em todos os casos, os participantes entendiam uma coisa: que os seus pecados eram transferidos para o santuário e para o seu sacerdócio. Em última análise, o pecador saía dali perdoado, mas ainda permanecia uma espécie de registro dos pecados que foram transferidos para o santuário. O pecador chegava com o animal, confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal. O animal era morto. O sangue simbolizava que o pecado estava sendo transportado, levado para o santuário. Então era esse o simbolismo. Os pecados eram transferidos para o santuário. O pecador saía perdoado, mas o santuário mantinha um registro desses pecados. Claro que tudo isso de forma simbólica. Por essa razão, uma vez por ano acontecia uma cerimônia muito especial, chamada o Dia da Expiação, também conhecida como a purificação do santuário. Veja o que diz o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Levítico 23, versos 26 a 28. Essa era a única ocasião no ano em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário. Esse era um momento muito solene. Todos os que haviam confessado algum pecado ao longo do ano sabiam que aquele seria um momento decisivo. Se a intercessão do sumo sacerdote não fosse aceita, ele seria fulminado pela presença de Deus lá dentro. Por isso ele usava uns sininhos na roupa. As pessoas do lado de fora ficavam em grande expectativa e se alegravam muito quando ouviam os sininhos tocando. O sumo sacerdote estava voltando da presença de Deus e a intercessão tinha sido aceita. Finalmente, os pecados confessados durante todo o ano haviam sido apagados definitivamente. Era uma cerimônia simbólica chamada purificação do santuário. Esse dia é chamado pelos judeus de Yom Kippur. Você já deve ter ouvido essa expressão. A cortina no santuário, que permanecia toda salpicada de sangue, nesse dia era trocada por uma nova. Esse dia era considerado um dia de julgamento, um dia de juízo, quando a nação ficava livre dos seus pecados de uma vez por todas. As pessoas ficavam ali naquela expectativa: nossos pecados de fato foram perdoados ou não? Era um momento muito solene. Agora, uma coisa importante nesse ritual. A purificação do santuário requeria 2 bodes. Vejamos o que diz o texto. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Levítico 16, 7 e 8. Esse bode emissário era também chamado de Azazel. O bode que tinha sido sorteado para o Senhor era sacrificado. O sumo sacerdote pegava o sangue, levava para dentro do lugar santíssimo e então aspergia esse sangue sobre o propiciatório, que era
a cobertura da arca, onde estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Essa era a forma de satisfazer as exigências da lei com o sangue do sacrifício. Depois o sumo sacerdote aplicava esse sangue sobre o altar de incenso e sobre o altar do sacrifício, que eram os lugares onde diariamente era aspergido sangue de sacrifícios, transferindo para o santuário os pecados do povo. Dessa forma, o sumo sacerdote fazia expiação pelo santuário, bem como pelo povo, efetuando assim a purificação de ambos. Por isso, a cerimônia era chamada de purificação do santuário. Bem, você lembra que nós falamos de 2 bodes. E o outro bode? O que foi sorteado para ser o bode emissário, o bode Azazel. Onde é que ele entra nessa história? Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Levítico 16, 20 a 22. Eu diria, coitadinho desse bode. O que simboliza esse bode? Alguns pensam que ele também simboliza Jesus, porque de alguma forma ele está participando do ritual do santuário. Mas se você prestar bem atenção, verá que ele não simboliza Jesus. E temos algumas razões para chegar a essa conclusão. Primeiro, na hora do sorteio já fica bem claro que ele tem outro significado. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. A própria expressão já dá a entender que cada um tem uma função diferente. Um simboliza Cristo, o outro para bode emissário. O bode que representa Cristo, no ritual, ele é oferecido como oferta pelo pecado. Cumpre exatamente a figura bíblica de representar a Jesus que morreu pelos pecados da humanidade. O segundo argumento para demonstrar que o bode emissário não simboliza Jesus é o fato de que ele não é sacrificado em momento nenhum. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, verso 22. E esse bode, sobre ele não há derramamento de sangue. Portanto, ele não pode representar a Jesus. Se ele não teve o seu sangue derramado, ele não participou diretamente da remissão. Logo, ele não pode representar a Jesus. O terceiro argumento é que ele só entra em cena depois que a expiação é finalizada. Veja só como é que diz o texto. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Levítico 16, 20. Ele entra em cena depois da expiação. Então, se ele não é sacrificado e não participa no momento da expiação, a pergunta é, o que ele está fazendo ali? Qual é exatamente a função desse bode? Preste bem atenção. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Veja bem o que acontecia. Durante o ano, todos os pecados eram transferidos para o santuário, nós já vimos isso. Uma vez por ano, o sacerdote fazia a purificação do santuário. E ao sair de lá de dentro, carregando sobre si todos os pecados acumulados durante o ano, ele então vai e impõe as mãos sobre o bode emissário. Confessa sobre o bode emissário todos os pecados e depois envia o bode para o deserto.
Agora fique com essa informação bem guardadinha aí na sua cabeça, porque a gente vai precisar dela daqui a pouco. Vamos agora falar sobre a obra de Cristo no santuário celestial. E para isso, nós vamos nos basear no que aprendemos sobre o santuário terrestre. Já vimos que o santuário terrestre foi dado a Moisés tendo como base um modelo, que é o santuário que está no céu. O altar de sacrifício do santuário terrestre simbolizava a morte de Cristo na cruz do Calvário. A diferença é que lá no santuário terrestre, o sacrifício se repetia diariamente, e na cruz o sacrifício foi único, uma única vez. A intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do pecador é representada pelo sacerdote oferecendo incenso no altar de incenso, diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O incenso era um símbolo das orações e da intercessão de Cristo, para que as orações fossem aceitáveis a Deus. Assim, de forma semelhante, quando um pecador se arrepende de seus pecados e confessa a Deus, esses pecados são transferidos para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê agora o paralelo do que havia no santuário terrestre? Uma figura da realidade que acontece com Jesus. Assim como no santuário terrestre, os pecados eram transferidos para dentro do santuário e permaneciam lá até que fosse feita a purificação uma vez por ano, da mesma forma, cada pecado do ser humano fica registrado no céu. Como assim? Que tipo de registro existe no céu? Isso é muito claro na Bíblia. Veja só. Daniel 7,10. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Na hora do julgamento, existem livros que são abertos, lá no céu. Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A gente ouve muito falar sobre o livro da vida, mas a Bíblia está dizendo que no céu há outros livros. E esses livros contêm os registros dos pecados. Isso era simbolizado por aquele ritual lá no santuário, a aspersão do sangue dentro do santuário, trazendo para o santuário um registro dos pecados. E a Bíblia diz que no céu esse registro é feito através de livros. Eu não sei como são esses livros. Com certeza não são como os nossos, mas são alguma forma de registro que há no céu. Viu só como o santuário terrestre exemplificava bem o santuário celestial? Até o registro dos pecados é visto nos dois, tanto no terrestre quanto no celestial. Agora vamos ver como é a purificação do santuário celestial. Veja, não é difícil entender. No santuário terrestre, aquele era um dia de julgamento ou de juízo. Era o momento em que todos os israelitas que tinham confessado seus pecados durante o ano compareciam para presenciar o apagamento definitivo dos pecados no santuário. Era um momento solene, porque se não fosse aceito por Deus, o sumo sacerdote seria fulminado lá dentro. Era a única ocasião em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Veja bem a figura do que acontecia no santuário terrestre. O dia da expiação, uma vez por ano, havia purificação do santuário. Era quando o sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo. Era um momento de juízo, era um momento de julgamento. Muito bem. Veja agora essa profecia de Daniel. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. É claro que Daniel, o profeta Daniel, conhecia muito bem essa terminologia. O santuário será purificado. Isso aqui evoca na mente de Daniel um juízo, um julgamento. Daniel ficou angustiado porque ele não conseguiu entender a visão. Então, o texto, você pode ler com calma depois, os capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. Daniel ora a Deus
pedindo uma explicação. E o Senhor lhe dá, no capítulo seguinte, capítulo 9, a interpretação do significado dessas 2.300 tardes e manhãs. Veja bem, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 23 a 25. Parece confuso isso aqui, né? É por isso que é importante depois você ler os 2 capítulos completinho. Mas você vai entender o seguinte, que no capítulo 8, Daniel recebe a visão das 2.300 tardes e manhãs, quando é dito, e o santuário será purificado. Então Daniel se angustia e ora a Deus pedindo uma explicação dessa parte da profecia, especificamente dessa parte da profecia, e então vem o mensageiro de Deus e diz, olha, eu agora vou te explicar essa profecia que você não entendeu. Qual profecia? A das 2.300 tardes e manhãs. Aí o mensageiro diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então já estabelece um outro período. Você se lembra, né, que um dia em profecia significa um ano. Então quando se fala de 2.300 tardes e manhãs, tarde e manhã formam um dia. Lembra lá na criação? E foi tarde e manhã o primeiro dia, foi tarde e manhã o segundo dia. Então é uma expressão que na linguagem hebraica designa um dia. E em profecia, nós já vimos isso aqui em estudos anteriores. Em profecia, um dia significa um ano. Portanto, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. E agora na explicação, o mensageiro diz, em outras palavras, olha Daniel, eu vou te explicar agora essa profecia, você vai entender. E aí começa dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, fazendo as contas, 490 dias, um dia em profecia, um ano, 490 anos. O problema de Daniel, para saber a interpretação, era identificar que período é esse. 2.300 tardes e manhãs. Vamos contar 2.300 anos. Mas começando a partir de quando? Qual é o ponto de partida? E aí o mensageiro diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vamos ver um gráfico disso aqui para você entender melhor. Eu não vou entrar em todos os detalhes do gráfico, mas nós vemos aqui, Daniel recebe uma mensagem, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que período é esse? Aí, no capítulo seguinte, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém. A ordem para edificar Jerusalém saiu no ano 457 a.C., pelo decreto de Artaxerxes. Portanto, aqui está o ponto de partida para os 2.300 anos. E no capítulo 9 é dito, 7 semanas e 62 semanas até ao ungido, o príncipe. O que aconteceu depois dessas 69 semanas, ou seja, 483 anos? Cai exatamente no ano 27 depois de Cristo, quando ocorre o batismo de Jesus, o ungido. Jesus começa então a atuar como Messias, o ungido. A profecia é exata. Da saída da ordem, em 457, contando 483 anos, dá exatamente o batismo de Jesus, o ungido. A profecia diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício. O que aconteceu na metade da semana? Metade da semana, 3 dias e meio, portanto 3 anos e meio. Depois do batismo de Jesus, 3 anos e meio depois, ele foi morto na cruz. E quando ele foi morto, fez cessar todo aquele sistema de sacrifícios. Você vê a precisão da profecia? Mas veja bem, eu não quero me deter tanto no detalhe aqui das 70 semanas. O importante aqui é nós entendermos que a profecia de Daniel, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que nós queremos descobrir é como é essa purificação do santuário no céu. Está falando aqui do santuário celestial. No santuário terrestre a gente já viu como funciona. O mensageiro vem e diz,
Começa quando a contar os 2.300 anos? Com a saída da ordem para edificar Jerusalém, 457. Ora, você faz as contas, de 457 a.C., conta 2.300 anos, você vai chegar ao ano 1844. Segundo a profecia, aqui está a data da purificação do santuário. A profecia é tão clara e tão evidente a identificação do período que muitos cristãos no início do século XIX criaram expectativas muito grandes sobre o que realmente aconteceria ao final dos 2.300 anos. Isso aqui não é uma descoberta recente nossa, não. Há séculos que o mundo cristão vem interpretando essa profecia e vendo que esta data é o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. E assim, muitos começaram a criar expectativas. Batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, episcopais, congregacionalistas, discípulos de Cristo, todos começaram a se dedicar mais a um estudo intensivo das profecias de Daniel capítulo 8. Todos esses estudiosos aguardavam que algum acontecimento muito significativo aconteceria ao final dos 2.300 anos, ou seja, em 1844. Uns imaginaram que seria a purificação da igreja. Outros, que essa purificação do santuário seria a libertação da Palestina e de Jerusalém. Outros pensaram que seria o retorno dos judeus, a queda do poder turco ou muçulmano. Outros ainda imaginaram que seria a queda do papado, a restauração do verdadeiro culto e assim inúmeras interpretações para o que seria essa purificação do santuário. Alguns acharam que seria o início do milênio terrestre, descrito no capítulo 20 de Apocalipse, o dia do juízo final, a purificação da terra pelo fogo. E alguns interpretavam como sendo a volta de Jesus. Quando foi dito, depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, então o que é o santuário? É a terra, então Jesus vai voltar. A verdade é que nenhuma dessas predições se cumpriu. E quem acreditou em alguma delas sofreu um grande desapontamento. O mais traumático desapontamento foi para aqueles que interpretaram o fim dos 2.300 anos, em 1844, como sendo a volta de Jesus. Porque eles viram que a profecia estava correta, mas interpretaram o evento como sendo a volta de Jesus. Passou o tempo e Jesus não voltou. A maioria deles acabou desistindo de estudar a Bíblia e abandonando a fé. Mas houve um grupo que continuou estudando a fundo para ver onde eles haviam errado na interpretação da profecia. E esses foram abençoados por uma compreensão clara do assunto. Eles descobriram que o cálculo da profecia estava correto. Eles tinham se equivocado quanto ao evento. Pensaram que seria a volta de Jesus quando essa terra seria purificada. Mas através da compreensão do sistema do santuário terrestre, eles perceberam que a purificação do santuário se referia a uma obra especial de julgamento feita pelo sumo sacerdote Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. Você se lembra? No dia da expiação, o dia da purificação do santuário, lá no santuário terrestre, o sumo sacerdote entrava, saía do lugar santo e passava para o lugar santíssimo do santuário para fazer expiação por todos os pecados confessados durante o ano por todo o povo. E isso era visto como um julgamento final. Então, se tudo aquilo era uma representação do ministério de Cristo, a única interpretação possível para Daniel 8,14 é esta. Que em 1844, ao fim dos 2.300 anos, Jesus começou uma obra de julgamento no céu. Ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Veja, a profecia diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O cálculo chega exatamente a 1844. Isso significa que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar uma obra de julgamento. Veja só
essas duas descrições bíblicas a respeito disso. Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Por que eu estou lendo esse texto novamente? Porque esse texto está revelando que existe um julgamento no céu. Vejamos o outro texto que fala sobre esse julgamento, agora em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Aqui está um julgamento. Em que contexto está essa passagem? Nós já estudamos essa profecia. Essa passagem está naquele contexto em que Daniel viu os 4 animais saindo da água. Os 4 animais que simbolizavam os grandes impérios mundiais até o fim dos tempos, começando com Babilônia, Medopérsia, o Império Grego, o Império Romano, depois Roma Papal. Nós já estudamos isso. Depois o chifre pequeno, que representa Roma Papal. Né? Dentro desse contexto, ao final do período da supremacia papal, então é feita essa descrição. O momento em que começa um julgamento no céu. O que eu estou me esforçando para mostrar para você é exatamente isso. As profecias de Daniel e Apocalipse apresentam a história das civilizações humanas, os grandes impérios mundiais, os grandes poderes perseguidores do povo de Deus. E num momento específico, exatamente na fase final da supremacia papal, a partir desse momento, segundo a profecia, acontece um grande evento. E Daniel recebe de maneira específica o tempo desse evento. Essa profecia que acabamos de ver, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aí nós vimos aqui que se referem a 2.300 anos, cuja contagem começa no ano 457 a.C. E daí segue 2.300 anos, vai até 1844. Muitos se decepcionaram porque aguardaram para 1844 muitas coisas, mas não tiveram uma visão exata do que era aquele evento, a purificação do santuário. Um pequeno grupo de estudiosos conseguiu entender que se a Bíblia está falando da purificação do santuário celestial, e se Deus estabeleceu um santuário na terra para representar tudo o que acontece no céu, a forma de saber o que é a purificação do santuário celestial é ver como era a purificação do santuário na terra. E nós vimos que era um momento de juízo, de julgamento, quando o sumo sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, o que aconteceu em 1844 foi exatamente isso. Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. A informação importante para nós hoje é esta. Em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo para iniciar um julgamento. Esta é a primeira fase do julgamento de Deus sobre a humanidade. Ela ocorre antes da volta de Jesus e já começou em 1844. É o chamado juízo investigativo, porque está sendo feita uma investigação nos livros. Lembra dos livros? Os livros do céu. Esse julgamento não é por causa de Deus, para que Deus descubra quem está salvo ou não. Deus sabe todas as coisas. É, na verdade, uma demonstração que Deus faz perante todos os súditos de que a justiça está sendo feita em cada caso. O sangue de Cristo é aplicado a todos os salvos. E com isso, as exigências da lei são cumpridas. É uma reivindicação do caráter de Deus diante das acusações que o inimigo fez contra Deus, de que ele é injusto, de que as suas leis são injustas. É por isso que Daniel explica que Deus abre os livros perante os seus súditos, miríades de miríades, lá em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Sabe por quê? Porque essas criaturas não caídas não são seres oniscientes, não conseguem ler os corações. Assim se faz necessário um julgamento antes da segunda vinda de Cristo, a fim de separar
o verdadeiro do falso, para demonstrar ao universo expectante a justiça de Deus em salvar o crente sincero. A questão tem que ver com Deus e o universo, não com Deus e o verdadeiro Filho seu. É necessária a abertura dos livros de registro, a exposição daqueles que professam fé e cujos nomes foram anotados no livro da vida. Agora, o melhor de tudo em toda essa história, no ritual do santuário terrestre, quando o sumo sacerdote terminava de fazer a purificação, ele saía para se encontrar com o povo lá fora. Era um momento de grande júbilo. O pecado havia sido apagado. Todos estavam aceitos por Deus agora. A chegada do sumo sacerdote era aguardada com grande expectação. No santuário celestial vai acontecer a mesma coisa. Quando o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo concluir a obra do juízo investigativo, que começou em 1844, quando ele passar todos os nomes, ele sairá do santuário celestial para encontrar-se com o seu povo aqui na terra. Será o grande evento da volta de Jesus. Agora você percebe uma coisa? O juízo começou em 1844. Quanto tempo mais vai demorar? Será que já estão passando os últimos nomes? Nós não sabemos. Mas podemos ter a certeza de uma coisa, de que não resta muito tempo mais. E quando terminar esse juízo, pronto, a porta da graça será fechada e Jesus voltará finalmente para buscar os que foram aprovados e purificados pelo seu sangue. Uma coisa importante: qual deve ser o nosso sentimento ao saber que já está acontecendo no céu um juízo, um julgamento? Alguns se assustam com isso. Alguns dizem assim: cuidado, pode ser que o seu nome esteja passando nesse exato momento. Calma. Esse julgamento não coloca em risco a salvação daqueles que se entregaram verdadeiramente a Jesus. Lembra do texto bíblico? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, verso 1. Nosso estudo de hoje termina por aqui. Nós vimos como a profecia bíblica é exata em nos revelar o início do juízo investigativo simbolizado pela purificação do santuário terrestre. Espera aí, parece que ficou faltando uma coisa. Você lembra de alguma coisa que eu estou deixando para trás? O bode emissário. Aquele bode que era sorteado para ser levado para o deserto. Qual é o significado desse bode? Bem, não perca, na sequência dos próximos 3 estudos nós vamos esclarecer o significado desse bode. E não só isso, vamos esclarecer muitos outros temas importantes da Bíblia. Quem diz ao sol pra nascer no horizonte, e quem diz ao mar até onde pode ir? No céu posso ver a lua e as estrelas mostrando-me o caminho a seguir. É meu Deus, é meu Redentor, é meu Deus me mostrando o seu amor. Terra e céu ele sustém, mas morreu por mim também. É meu Deus, é meu Redentor. Mas apesar de seu poder e glória,
Ele socorre o humilde sofredor. As mãos tão gentis, marcadas pelos cravos, estende para mim, meu Salvador. É meu Deus, é meu Redentor. É meu Deus, me mostrando o seu amor. Terra e céu ele sustém, mas morreu por mim também. É meu Deus, é meu Redentor. Redentor, seu sangue me lavou. Redentor, agora salvo estou. Com seu sangue ele pagou, lá na cruz sua vida deu, mas agora ele vivo está no céu. És meu Deus, é meu Redentor. É meu Deus, me mostrando o seu amor. Terra e céu ele sustém, mas morreu por mim também. É meu Deus, é meu Redentor. Me salvou, meu Redentor, me salvou. A grande verdade do estudo de hoje é esta: há um santuário no céu. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião de sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem, dentre os mortos, será digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem, dentre os vivos, está preparado para a trasladação ao seu reino eterno. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos, antes do segundo advento. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição estudaremos sobre a volta de Jesus. Como ocorrerá esse evento que será o maior acontecimento de todos os tempos? Você e eu precisamos estar preparados para aquele dia. Portanto, não perca.